Fala pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos aí a mais uma live. Boa noite aí, Fernando Lemos, Cíntia Batista. Bom ver vocês por aqui. Daniel Lima, Josilene. Legal, pessoal, bem-vindos aí. O pessoal tá entrando ainda. Temas super importantes, né, para o nosso concurso que se avizinha. Vamos falar aí de tráfico transnacional de drogas. Claro que a lei é muito extensa, mas eu quero trazer aqui para vocês a essência, pontos importantes da jurisprudência aqui que vocês precisam lembrar para essa prova, tá? Lembrando que o edital da PF está para sair, né? Terça-feira que vem deve estar na área, essa é toda a expectativa nossa aí. Estamos preparando um evento incrível para vocês. Boa noite, Ana Carla. Dias 20, 21 e 22. O edital será publicado dia 20. Dia 20 a gente já vai ter esse evento chamado Contagem Regressiva. Estou muito ansioso para trazer muitas novidades para vocês, um curso com uma nova roupagem, tá bem bacana realmente, e serão 3 aulas gratuitas para vocês, com muito conteúdo, material que será entregue nessas aulas. Então, para se inscrever, o link está na bio, tá? Não perca essa oportunidade para você, então, fazer a inscrição desse evento gratuito, onde eu vou trazer estratégias aí para vocês e muito conteúdo em relação à prova da PF. E aí você vai participar de um grupo e toda a comunicação vai ocorrer dentro desse grupo, tá bom? Adriano Souza, boa noite. Legal, o pessoal tá entrando aí, o Cleverson, Jonatas, Maria do Carmo, Carvalho, Luciana Costa. Legal, pessoal, Flavinha. Vai ter, Marta, todas as matérias, todas as matérias contempladas no edital vão estar nessa contagem regressiva, tá bom? Então vamos falar de um dos temas aí super importantes em se tratando de concurso da Polícia Federal, não só porque é muito cobrado pela banca, né, é isso que nos interessa, mas também porque a PF ela tem uma atuação muito forte nesses casos. Então, para vocês que farão esse concurso, o estudo aprofundado da Lei 11.343/2006, ela é fundamental. A Janice está dizendo que já está escrita, que não vai perder. Obrigado aí. Vai ser muito bom, pode ter certeza aí. Então, o tráfico de drogas, sem dúvida de suma importância, tráfico de drogas transnacional é a nossa temática aqui. Então, antes da gente entrar nos pontos ali relativos ao crime em espécie, vamos só lembrar aí que o tráfico transnacional de drogas, que está inserido então na Lei 11.343, que é de 2006, essa lei tem um fundamento constitucional. Talvez seja o dispositivo constitucional que vocês mais conheçam, o artigo 5º, inciso 43, que anuncia que a lei considerará inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia tráfico de drogas, a tortura, o terrorismo, né, os 3 T's, tráfico, tortura e terrorismo, e os crimes hediondos. Por elas respondendo os mandantes, os executores e aqueles que, podendo evitar o crime, acabam se omitindo. Então aqui nós temos um verdadeiro mandado constitucional de criminalização. Repare que o constituinte, diante do princípio da legalidade, ele não pode criar crime, tem que ser o legislador. O constituinte, sabedor disso, né, princípio da legalidade tem previsão constitucional, ele não pode criar crime, mas ele, diante da relevância do bem jurídico, ele traz uma ordem, uma determinação ao legislador ordinário. Ele fala, olha, legislador, eu sei que, pelo princípio da legalidade, quem vai criar uma infração penal é você, e isso fica dentro da sua discricionariedade. Mas tem alguns casos que são muito relevantes. Eu preciso que aqui você proteja esse bem jurídico por meio do direito penal, criando infrações penais. Então aqui é um grande exemplo de mandado constitucional de criminalização, quando ele fala, olha, eu quero que você, legislador, crie a lei de drogas, crie a lei de tortura, crie a lei de terrorismo e crie a lei dos crimes hediondos e dê um tratamento mais gravoso a esses delitos. Então, cuidado, não vá você falar que o tráfico, a tortura e o terrorismo são crimes hediondos, porque não são. Eles sofrem as mesmas consequências da hediondez, mas não são rotulados como hediondos. Os crimes que recebem o rótulo, a etiqueta de hediondo, estão lá no artigo 1º da Lei 8.072/90, no caput e no parágrafo único. E o artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos diz que o tráfico, a tortura e o terrorismo também sofrerão as consequências da hediondez. Então, eles são equiparados a hediondos pelo próprio constituinte. Isso significa que eles, então, sofrem as mesmas consequências da hediondez, tá? Então, não são hediondos, mas são equiparados a hediondo. Então, aqui nós temos um mandado constitucional de criminalização que já foi cumprido pelo legislador, né?
O legislador já criou a lei de tortura em 1997, a lei 9455. Depois ele cria a primeira lei que ele cria, que é a lei dos crimes hediondos, né, em 1990, a lei 8.072. Depois a lei de tortura, 9455. Depois a lei de drogas, a 11.343 de 2006. E aí depois a lei antiterror, 13.260 em 2016. Então, em 2016, ele dá cabal cumprimento a esse mandado de criminalização previsto no artigo 5º 43. Bom, a lei de drogas, então, foi criada em 2006, na verdade já existia leis anteriores tratando sobre essa temática, né? Nós tivemos aí uma lei em 2006 que acaba revogando por completo as leis anteriores, mas essa lei, assim como as leis anteriores que tratavam aí dessa temática, das drogas, essa lei não é uma lei exclusivamente penal, que só traz crimes e procedimentos. Quando você olha o artigo 1º da Lei 11.343 de 2006, isso fica muito claro, que ela vai trabalhar com políticas públicas, com prevenção ao uso indevido de drogas, com a repressão ao tráfico de drogas, cria o SISNAD, que é o Sistema Nacional de Políticas Públicas. Além de trazer ali a definição de crimes, de procedimentos, vai trabalhar com meios especiais de investigação que ela acaba disciplinando, vai falar da questão da apreensão de drogas, destinação de bens, o que acontece, como que vai ser realizada a incineração de drogas, bens que foram apreendidos com o investigado, traz a previsão da cooperação internacional, traz a previsão da ação controlada. Então ela é muito mais do que uma lei simplesmente aí que vai trazer crimes e procedimentos, tá? Trabalha também com políticas públicas. E quando a gente analisa, isso é bastante interessante a gente falar, quando a gente analisa a lei de drogas, o olhar do legislador ali, você percebe que tem uma política criminal bifronte, porque ela trabalha ali com uma ideia em relação ao usuário de drogas, que é de prevenção ao uso. Então a ideia é prevenir o uso indevido de drogas. Já em relação ao traficante, trabalha de forma bastante repressiva, com sanções graves, como tem que ser, afinal de contas, tráfico de drogas é crime equiparado a hediondo, deve sofrer aí todas as consequências da hediondez. Então tem esse caráter bifronte, um olhar ali para o usuário de drogas, um olhar de prevenção em relação a ele e de repressão em relação ao tráfico. Bem jurídico tutelado, o que o legislador protege na lei de drogas? Bom, aqui nós estamos diante de um bem jurídico que é supra-individual, né, meta-individual, estamos falando da saúde pública que acaba sendo protegida. Então é a saúde de cada cidadão que integra essa saúde pública, a minha saúde, a sua saúde, a saúde do usuário, a saúde do traficante. Então todos fazem parte aí desse conceito de saúde pública. E se saúde pública é o bem jurídico tutelado pelo legislador, fica fácil da gente imaginar quem é o sujeito passivo. O sujeito passivo dos crimes aqui acaba sendo, então, a coletividade. Todos nós, a coletividade que acaba sendo a vítima dos crimes, tráfico de drogas, por exemplo, tá? Já que saúde pública é o bem jurídico tutelado pelo legislador. E aí você deve lembrar uma classificação importante, quando nós temos aí o sujeito passivo dos crimes sendo a coletividade, a classificação dada pela doutrina é de crime vago, também chamado de crime de vítimas difusas ou multivitimários, porque nós temos aqui um sujeito passivo sendo um número indeterminado de pessoas, tá? Mas o mais conhecido a classificação aí, crime vago. Então tá aí, já deu tempo do pessoal entrar na live, fizemos aí uma introdução sobre a lei de drogas, lembrando aí do mandado constitucional de criminalização e alguns aspectos gerais relevantes. Vamos lá então para o tráfico de drogas? Então, dispositivo legal, o tipo penal está lá no artigo 33. Nós temos o tráfico de drogas por equiparação, parágrafo 1º, alguns incisos. Claro que aqui é uma live, né? Nós vamos trabalhar pontos essenciais, mas vale a pena vocês dar uma estudada no tráfico por equiparação também. Então, o tráfico de drogas ele é um tipo penal misto. Por que ele é um tipo penal misto? Porque ele tem mais de um verbo, mais uma conduta. Quando a gente olha para o homicídio, matar alguém, tipo penal é simples, só tem uma conduta nuclear, o verbo matar. Já o tipo penal aqui do tráfico de drogas, ele é um tipo penal misto, porque nós temos 18 condutas nucleares. Isso, inclusive, foi objeto de um questionamento de uma prova oral no concurso para delegado de São Paulo, em que o candidato ali estava indo muito bem ali na banca, né? E aí o examinador
resolveu fazer essa pergunta. Candidato, quantos verbos, quantas condutas nucleares nós temos no tipo penal do tráfico de drogas? E ele não titubeou, falou 18 condutas nucleares. Ele falou, pois bem, quais são essas condutas? Olha que sacanagem, pediu para ele falar as 18. E o candidato estava tão preparado que ele começou a falar os verbos importar, exportar, remeter, fornecer ainda que gratuitamente. Enfim, começou a falar os verbos, só que o examinador falou, não, eu quero que você fale ali na sequência. Então, a gente percebe claramente ali que o examinador queria afetar o psicológico, né? O candidato estava indo muito bem, começou a colocar uma pressão ali para ver se ele ia titubear. Então, veja, são 18 condutas nucleares, tipo penal misto, portanto, e ele é misto alternativo. Como que eu sei que esse é um tipo penal misto alternativo? Porque você tem que saber fazer a leitura do tipo penal. Quando os verbos eles estão entre vírgulas, isso significa que o tipo penal é alternativo. E tem uma consequência super importante, porque se mais de uma conduta for praticada no mesmo contexto fático, ele responde por um único crime. Então vamos imaginar que o sujeito ele expôs à venda drogas e vendeu drogas, 2 condutas nucleares. No mesmo contexto, ele expôs à venda ali cocaína e vendeu cocaína. Nesse caso, nós vamos ter, como foi no mesmo contexto, um único crime. O tipo penal é misto alternativo. Quando o tipo penal é misto cumulativo, entre os verbos você vai encontrar e, por exemplo, ao invés de ou, vai encontrar ponto e vírgula ao invés de vírgula, aí 2 condutas praticadas, nós vamos ter concurso de crimes. Então aqui não é o caso, tá? Tipo penal misto alternativo, várias condutas estão previstas no tipo penal. Se elas forem praticadas no mesmo contexto, com o mesmo objeto jurídico, o mesmo objeto material ali, o mesmo tipo de droga, você vai tranquilamente dizer que nós temos apenas um único crime. Então imagina que o sujeito foi até o Paraguai, por exemplo, ele lá adquiriu maconha, aí depois ele transporta a cocaína e está vendendo lança-perfume, por exemplo. Nesse caso, perceba, né? Embora, como não está no mesmo contexto fático, objeto material totalmente distinto, aqui ele praticou 3 condutas nucleares em momentos distintos, nós vamos falar em concurso material de crimes, 3 tráficos de drogas. Mas, no geral, o que aparece é que vai ser no mesmo contexto fático, o mesmo objeto material, o mesmo tipo de droga, e aí você vai lembrar disso, que ele responde por um único crime, tá? Segundo Carvalho, beleza, isso aí, futuro colega, muito em breve, né? Tá próximo. Então, vamos lá, vamos para alguns pontos aqui importantes para vocês. Tráfico de drogas. Eu pergunto, a Polícia Federal, ela atua em todos os casos de tráfico de drogas? Ela pode atuar? Ou ela só deve atuar nos casos onde houver a transnacionalidade? O que vocês diriam? Maria da Penha, boa noite. Érica, que está na área também, José Alessio Júnior. Tem vários aqui que já são nossos alunos, né? E aí, o que vocês acham? A Polícia Federal, ela tem atribuição investigativa para todos os tráficos de drogas? Ou somente o tráfico transnacional? Um tráfico que ocorreu apenas no Brasil. A Polícia Federal, ela pode investigar ou não? Oi, Vanilce. Boa noite, tudo bem? A Vanilce diz que todos. A Marta diz que tem que ter transnacionalidade. E aí, nós podemos investigar um tráfico doméstico ou somente o tráfico transnacional? A Genice fala que a Justiça Estadual também atua. Então esse é um erro comum, eu peço que vocês prestem atenção, porque é o seguinte. Legal, André, legal. Repercussão interestadual, internacional. Então veja só, ó. Pela Constituição, ela vai dizer lá no artigo 144, valeu, velho. No artigo 144, parágrafo 1º, inciso 2, vai dizer que a PF ela tem atribuição para reprimir o tráfico de drogas, ponto final. Então, a PF ela tem atribuição para investigar qualquer tráfico de drogas. A Constituição não fala, quando vai trabalhar a segurança pública e fala da Polícia Federal lá no 144, ela diz que a PF cabe reprimir o tráfico de drogas, ponto final. O que os alunos fazem confusão? Porque quando vai falar da competência da Justiça Federal, lá no 109 da Constituição, lá o Constituinte diz que o juiz federal ele vai julgar os casos de tráfico de drogas transnacional. Então veja, Justiça Federal é que julga tráfico transnacional, tráfico doméstico, Justiça Estadual, um juiz de direito. Mas a PF ela pode investigar, ela tem atribuição investigativa para todo o tráfico de drogas. Todo o tráfico de drogas.
É atribuição nossa. Não precisa ter repercussão interestadual, exigir repressão uniforme. Não. Qualquer tráfico de drogas, a PF tem atribuição investigativa. Tá? Então, cuidado com esse detalhe. Muito comum, então, a PF está investigando. Eu já trabalhei muito, né, com caso de... Calma, Carlos, calma, não se precipite. Só que a PF também sobe nos morros, tá? Já trabalhei em muitos casos de tráfico de drogas, principalmente quando eu atuei na fronteira, né? Foram 3 oportunidades na fronteira, mais de 4 anos trabalhando em região de fronteira, então vivenciei muitos casos de tráfico de drogas, mas também em São Paulo, onde eu atuo. Enfim, o que é comum? Eu, delegado federal, coloque-se no meu lugar aí. Você, delegado, delegada, com um caso de tráfico de drogas transnacional. Aí você, então, está investigando aquele tráfico transnacional. Esse caso, o juiz que vai trabalhar no caso, o juiz das garantias ali, inicialmente, depois o juiz de instrução, é um juiz federal. É um juiz federal, porque tem transnacionalidade. Você vai atuar com o Ministério Público Federal ali, é um procurador da República, se estamos em primeira instância, que vai oferecer a denúncia, e depois o juiz federal que vai julgar esse caso. Mas você, delegado federal, também pode ter um tráfico que seja doméstico, um tráfico que não tenha essa transnacionalidade. E ainda que não seja interestadual, um tráfico local ali. Imagina uma organização criminosa envolvendo tráfico de drogas ali naquele local que você está investigando. Nesse caso, como está ausente a transnacionalidade, quem vai oferecer denúncia é o promotor de justiça e quem vai julgar é o juiz de direito. Então você, delegado federal, trabalhando com a justiça estadual, e isso é muito comum, então cuidado com isso. A questão da transnacionalidade, ela vai ter uma importância na competência, vai haver alteração na competência. Justiça Federal só julga tráfico transnacional, se o tráfico é doméstico, somente a Justiça Estadual. Mas a PF, ela pode investigar tanto o tráfico transnacional quanto o tráfico doméstico. E aí, respondendo aqui, o colega falou que a PF deveria entrar no lugar da PM e subir os morros, então, a PF ela não atua em todos os casos que ocorrem no Brasil envolvendo o tráfico de drogas, porque ela não tem capilaridade. Não tem capilaridade para isso, embora ela possa, mas ela não tem a capilaridade necessária. Nós não estamos, né, de acordo por conta do nosso efetivo, em todos os locais. Por isso que existe uma atribuição investigativa concorrente. Polícia Civil investigando casos domésticos e a Polícia Federal se debruçando mais em casos de tráfico transnacional, mas também atua em tráficos locais, quando envolve, aí, geralmente, casos grandes, organizações criminosas. Mas eu trabalhei em casos em que a PF subiu o morro, junto com o BOP, no Rio de Janeiro, por exemplo. Tá bom? Então guarda isso. PF, ela investiga todos os tipos de tráfico de drogas, a atribuição investigativa é dela, mas se for transnacional é com a Justiça Federal que ela trabalha, se for um tráfico doméstico, aí sim com a Justiça Estadual, tá? Bom, segundo ponto importante, tem então transnacionalidade na conduta de tráfico de drogas? É um tráfico transnacional? Então você já sabe, Polícia Federal com a Justiça Federal, com o Ministério Público Federal. Outra consequência é que nós vamos ter uma causa de aumento de pena. Tem uma majorante aqui. Vai ter um aumento de 1/6 a 2/3, está previsto lá no artigo 40, inciso 1º da Lei de Drogas. Então, se o tráfico ele é transnacional, guardem isso, 2 características. A competência para julgamento é da Justiça Federal e nós vamos ter aí uma causa de aumento de pena. E a questão é, quando que ocorre a transnacionalidade? Para haver a transnacionalidade, tem que ocorrer necessariamente ali, tem que ultrapassar a fronteira terrestre, ou aérea, ou aquática, enfim. O que vocês acham? Primeiro, vale lembrar que o próprio legislador, ele diz que quais são os critérios para a gente considerar a transnacionalidade. Então, vai ocorrer a transnacionalidade quando envolve 2 ou mais países. O agente ali, o traficante, ele busca ultrapassar o território nacional, e aí pela via terrestre, pela via aquática, pela via aérea. A gente vê casos aí no Porto de Santos, casos inclusive chamados submarinos, que encaminham drogas para a Europa. Então, para evidenciar essa transnacionalidade, o legislador traz 3 critérios. Ele fala, olha, você tem que analisar a natureza, tem que analisar a natureza da droga, a procedência da substância que foi apreendida e, claro, as circunstâncias do fato. Isso, muito bem.
Então, não basta, por exemplo, provar que essa aqui é uma cocaína que foi apreendida. A cocaína, o Brasil não é produtor de cocaína, é da Bolívia que vem, ou do Peru, então tem transnacionalidade. Não, cuidado com isso. Foi pego ali no bar da esquina o sujeito vendendo cocaína. É tráfico transnacional porque o Brasil não produz cocaína. Não, temos que analisar o caso concreto. Então, para haver transnacionalidade, tem que haver essa ideia de o agente ele quer ultrapassar as fronteiras do nosso país e, de acordo com a STJ, súmula 607, vai dizer que não precisa ocorrer efetivamente a transposição das fronteiras. Basta que fique evidente que aquela droga que foi apreendida, ela tinha um destino internacional. Muito comum aí, o pessoal todo acertou. Parabéns, Adriano, a própria Danilce, Zé Aleixo, legal. Então, as mulas que são presas nos aeroportos antes do embarque pela PF, né? Então, cansei de fazer flagrante, assim, quando trabalhei ali no aeroporto de Guarulhos, em que nós pegávamos ali a pessoa, que era mula, claramente uma mula do tráfico, ela estava ali com um monte de droga na bagagem, ou nós tínhamos as questões da pessoa que coloca, tenta esconder no corpo, temos os engolidos, que são os casos mais complexos ali, porque a pessoa ali corre risco de morrer efetivamente, né? Os engolidos, eu peguei um caso que a pessoa tinha 44 cápsulas, que uma mulher ela tinha engolido, além de ter muita droga na roupa e na mala, enfim. E aí está com passagem internacional comprada, fez o check-in, então está evidente a transnacionalidade. Nesse caso, responde por tráfico consumado e com a majorante, com essa majorante. Nesse caso, perante ali Justiça Federal, tá? E lembrando que o STJ já entendeu também que, no caso de mula, por exemplo, presentes os requisitos da causa de diminuição de pena, do chamado tráfico privilegiado, o fato de haver a transnacionalidade presente, que é uma majorante, não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. Então, essa mula do tráfico, presentes os requisitos ali, responde pelo tráfico majorado, vamos ter essa causa de aumento de pena, e também uma causa de diminuição de pena, que é justamente o parágrafo 4º do artigo 33, tá? Então, lembre-se desse detalhe. Outro ponto importante aqui diz respeito a uma súmula que foi cancelada do STJ, quando nós temos o tráfico transnacional pela via postal. Esse é um tema importante também. Porque a súmula 528 dizia o seguinte, ó, a questão vai envolver a competência. Tá, imagina aí que o camarada ele mora em Sorocaba, cidade da Vanilce, aí mora em Sorocaba, e ele quer remeter cocaína para os Estados Unidos, por exemplo. E aí essa pessoa vai no Sorocaba, vai no correio, postou a droga lá, remeteu a droga, só que essa droga foi apreendida em São Paulo. Qual é o juiz federal competente aqui? Vai ser a Justiça Federal de São Paulo, onde foi apreendida a droga, vai ser Sorocaba, onde ele remeteu a droga. E aí a súmula 528 do STJ dizia o seguinte, ó, a competência para processar e julgar o crime de tráfico internacional de drogas, quando a substância é remetida do exterior via postal, é do juízo federal do local da apreensão. Então nós temos a seguinte questão, essa súmula ela foi cancelada pelo STJ, justamente para facilitar as investigações, o colega aí já colocou o local de destino, para evitar ali, muitas vezes, delongas ali na investigação, né? A gente tinha que carta precatória para ouvir a pessoa que está em outro local. Ela foi apreendida em São Paulo, mas a pessoa está lá no interior de São Paulo, então onde tem que ser investigado, onde tem que ser onde vai sofrer busca. Então é muito mais interessante que, se nós temos o destinatário certo, quando ela vai receber a droga, ou onde nós temos ali já o local onde foi feita a remessa da droga, então que lá ocorra a investigação. Então o STJ falou o seguinte, ó, no caso de exportação, competência fixada pelo local da remessa, não interessa o local da apreensão. Nesse exemplo que eu trouxe, então, mora em Sorocaba, postou em Sorocaba ali a droga nos Correios, e aí ela foi apreendida em São Paulo, então vai ser Sorocaba, o local que é o local da remessa, a Justiça Federal competente. No caso de importação, o camarada mora em Campinas, comprou droga lá da Holanda, está vindo para ele via postal, foi apreendido em São Paulo. Temos o destino certo ali, que é Campinas, é o endereço dele, então ali vai ser o local competente, Justiça Federal de Campinas e a EPF de Campinas que vai investigar. Então, exportação,
o local da remessa, e no caso de importação, com o destinatário certo, o endereço certo, vai ser o local ali do destino da droga, tá? Então cuidado com esses dois pontos importantes aí, porque nós tivemos o último concurso da PF foi em 2021, essa súmula foi cancelada depois, tá? Súmula 528, se eu não me engano, foi cancelada em 2022. Então, tema bom para cair aí. E já que a gente está falando aí de tráfico transnacional, quero fazer um link com vocês aqui com cooperação internacional, que é algo que eu trabalhei muito, além de ser a minha tese foi a minha tese de mestrado, mas algo que eu trabalhei bastante aí, principalmente quando eu estive na região de fronteira, né? A PF ela faz muito uso de cooperação internacional, muito uso. E aí alguns acham que para ter essa questão, Paraíba não tive esse prazer ainda, só fui a palestrar aí, Carvalho. Para ter essa cooperação internacional tem que ter um tratado, tem que ter algum acordo de reciprocidade. Pessoal, não precisa. É o que se chama de gentileza internacional. Muitas vezes as autoridades competentes, elas vão fazer, as policiais, então a polícia brasileira, no caso que eu trabalhei, polícia do Peru e polícia da Colômbia. Então eram informações que eram trocadas entre as polícias desses países e a prova obtida, essa prova ela é considerada válida pelo STJ. Então informações que são repassadas por autoridades estrangeiras à Polícia Federal em investigações conjuntas, elas são válidas, são lícitas, tá? Então não precisa sequer de haver aí essa reciprocidade. E aí por que eu falo que isso é importante, né? E aí a gente analisando muitas questões práticas aqui. Porque nós temos que lembrar que uma das ferramentas que nós utilizamos no tráfico de drogas para a gente fazer uma investigação que seja, principalmente em casos complexos, uma das ferramentas é a ação controlada. E muitas vezes a ação controlada ela vai ser internacional, inclusive. Então nós temos uma operação, se eu não me engano, ela é a Operação Overseer, que nós tínhamos um tráfico transnacional, então, de cocaína, que saía da América do Sul para a Europa. Então houve um trabalho ali da Polícia Federal, também da DEA, da Europol. Então vários países com ações controladas internacionais nesse caso. E a Convenção de Palermo, ela prevê isso, né? A possibilidade das chamadas entregas vigiadas, que nada mais é do que uma ação controlada. Então essas remessas ilícitas de drogas que vão ultrapassar as fronteiras, elas acabam sendo acompanhadas pelas autoridades. E aí entra em cena a chamada entrega vigiada suja e entrega vigiada limpa. Vamos imaginar, trazer um exemplo prático aqui, que eu acho que fica mais fácil, e a gente encerra aí a nossa live. Vamos imaginar que a Polícia Federal descobriu que num container do Porto de Santos tem lá 5 toneladas de cocaína que vai ser remetida para a Europa. Então está feita uma investigação que vai chegar lá em Portugal, por exemplo. Então a Polícia Federal ela faz o contato com a polícia portuguesa, lá que é o destino, ou a Espanha, enfim, um país europeu que vai ser o destino, e aí eles vão combinar essa questão da ação controlada. O que vai ser? Bom, a chamada entrega vigiada limpa ocorre quando, imagina aí que a Polícia Federal, ela substitui essa cocaína por açúcar, por farinha, por exemplo. Então ela consegue tirar toda a droga do container antes dela ser remetida, e claro, sem que os integrantes daquele grupo criminoso tenham conhecimento. Então, retira aquela droga, coloca no lugar da cocaína açúcar, farinha, alguma coisa, outra substância semelhante, e isso é encaminhado, segue o rumo normal, com acompanhamento, e lá quando chegou no destino, as autoridades vão estar esperando para fazer aquela ação controlada e acompanhamento de quem irá receber aquele container, quem era o destinatário final, para que todos sejam presos, né? Não só aqueles que estavam aqui no Brasil, mas também aqueles que receberiam a droga lá fora. Então essa é a entrega vigiada limpa, onde há a substituição da droga. Isso também se aplica, a gente pode pensar em armas que poderiam estar trocadas por uns simulacros, enfim. Então, na entrega vigiada limpa, nós vamos ter a alteração, a substituição daquele produto ilícito pelo lícito. Já na entrega vigiada suja, que é mais arriscada,
não há nenhuma substância, não há nenhuma troca de substância, né? Ela mantém, tá lá a cocaína no container, e aí ocorre só a ação controlada. Vamos acompanhando então essa droga até o seu destino, e lá a polícia local também vai estar acompanhando para realizar essa interceptação. Então isso é previsto na Convenção de Palermo, guardem isso. Ação controlada é uma ferramenta muito utilizada pela polícia. Aliás, o pessoal está falando aqui que está travada para alguns, e outros falam que não. Não se preocupe que essa live ela vai ser depois colocada no meu canal do YouTube, tá? Para que vocês não percam nada. E eu vou deixar salvo aqui também no Instagram, tá bom? Então a ação controlada ela é muito utilizada. Então guardem isso, ela é super importante. Eventualmente numa peça profissional de vocês, eu trabalho isso muito com os alunos no curso aqui, né? Então uma peça profissional, avaliem se não é o caso de você fazer uso de uma ação controlada. Lembre que o próprio legislador, ele prevê lá no CPP, no artigo 301, que o flagrante ele é obrigatório para as autoridades policiais, mas ele sabe que muitas vezes esse flagrante obrigatório ele pode atrapalhar nas investigações, por isso ele cria essa ferramenta que é a ação controlada, justamente para que a gente possa retardar a atuação policial para um momento mais oportuno, mais eficaz do ponto de vista de colheita probatória. Então a ação controlada é uma ferramenta fundamental, e aqui a gente está falando de ação controlada internacional, de entrega vigiada suja, entrega vigiada limpa. Então cooperação internacional é um tema importante, o auxílio direto, enfim. Então guarde essa questão. O Procópio está perguntando qual o limite da ação controlada e o flagrante preparado. Bom, são coisas bastante distintas, né? O flagrante preparado ele não é válido. O flagrante preparado é aquele em que a polícia ela vai trazer ali uma situação em que vai provocar a situação flagrancial e, ao mesmo tempo, vai realizar o flagrante. Isso é um crime impossível, não existe. Essa prova não é válida, né? Agora, na ação controlada, a polícia tem conhecimento que o crime está acontecendo ali, mas ela vai fazer um acompanhamento, vai evitar ali prender naquele momento, porque não é interessante, de acordo com aquele cenário ali, que ela efetue a prisão naquele momento, porque ela pode, com isso, não alcançar o verdadeiro líder da organização criminosa, não subir ali no degrau da organização criminosa, tá? Um detalhe importante aqui que o Fábio está perguntando, há necessidade de representação judicial para ação controlada? Aí depende do crime que está sendo investigado. Esse é um ponto super importante. Se você está investigando, se você está ali numa lavagem de capitais ou na lei de drogas, o legislador vai exigir autorização judicial. Você tem que representar ao juiz para fazer uso da ação controlada nesse caso. O juiz vai te autorizar e você faz uso se for o caso. Então, lavagem de capitais e também tráfico de drogas precisa. Agora, se for uma organização criminosa, não importa o crime que ela está investigando. Uma organização criminosa, inclusive voltada ao tráfico, inclusive praticando atos de lavagem, se for organização criminosa, você não precisa representar o juiz, mas tem que comunicar o juiz. É o que diz a Lei 12.850 de 2013, e isso faz uma grande diferença. Então você comunica o juiz das garantias ali, que você vai fazer uso da ação controlada, eventualmente, né? Não dá para você prever o futuro, mas eventualmente, se for o caso, você vai fazer uso da ação controlada, porque é uma organização criminosa. Agora, se há um tráfico de drogas que você está investigando, ou uma lavagem de capitais sem organização criminosa na jogada, aí sim precisa de uma representação. Joia? Pessoal, é isso. Então, alguns pontos importantes aí, tráfico de drogas. Tem muita coisa, né, relevante na Lei 11.343. Aqui eu trouxe para vocês algumas pinceladas do que eu reputo essencial vocês lembrarem, tá? Então lembre-se aí que a transnacionalidade dispensa a efetiva transposição ali da fronteira, que a transnacionalidade é uma majorante e também altera a competência, passa a ser da Justiça Federal a competência, que a transnacionalidade não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. E lembrem-se aí já é um nível bastante elevado, mas eu gosto que vocês cheguem muito preparados. Lembre-se da ação controlada internacional, da entrega vigiada limpa e entrega vigiada suja, tá? Pessoal, aguardo vocês aí a semana que vem, terça-feira que vem, então, se tudo der certo, aí tudo indica, né? A PF tem cumprido aí o cronograma, deve sair o edital, então, tão aguardado aí da Polícia Federal. Eu sei que muitos vão dizer que, puxa, mas eu queria que saísse só em setembro, eu não estou pronto ainda.
Mas você pode ter certeza que saísse em setembro, você vai falar, nossa, queria que saísse em dezembro, eu ainda não estou pronto. A gente sempre acha que não está preparado o suficiente. Mas há tempo hábil para você estudar de forma direcionada, e é isso que eu vou falar com vocês na semana que vem, em 3 aulas, dias 20, 21 e 22, um evento totalmente gratuito, onde eu vou apresentar um curso com uma nova roupagem, totalmente inédito no mercado. Eu estou muito ansioso para trazer essa novidade para vocês, tá? Se inscrevam, né? E ainda que você fale, não quero fazer o curso, já tenho vários cursos, não importa, se inscreva e assista às aulas, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você, porque nós vamos entregar muito material lá para vocês. Vocês vão ganhar muita coisa. Então você não tem nada a perder, você só tem a ganhar com estratégias que nós vamos trazer também, com o direcionamento, com o material, enfim. Tem muita novidade. Para se inscrever, o link está na bio, tá bom? Tem que se inscrever lá no link da minha bio para você participar desse evento. E aí vai ter um grupo onde você vai receber todas as informações, tá bom? A Priscila está falando sobre o livro da... qual o livro, Priscila? Tem 2, na verdade. Eu lancei o Manual de Crimes Federais, tá? Que é um livro que já acabou, já esgotou a versão física, só tem a versão digital. E que vira e mexe, estou colocando uma jurisprudência nova e enviando para os alunos que compraram. Então, o Manual de Crimes Federais, onde eu trabalho ali de forma muito direcionada, bem pontual, os principais pontos ali, e aí você vai conseguir estudar com tranquilidade ele em menos de um mês, revisar, enfim. Tem muita jurisprudência, questões autorais ali para você fixar, um resumo ao final. Então dá para você utilizar ele, inclusive um dia antes da prova, se você quiser revisar, tem ali as páginas certinhas para você revisar cada tipo penal ali que a gente trabalhou. E tem o livro lá da editora Juspodium, que é um livro que, na verdade, são 3 em 1, né? Nós temos um livro de doutrina resumida de todas as matérias do edital. Então, doutrina resumida, questões comentadas e provas anteriores, são 3 tomos. Um de questões comentadas, um de doutrina resumida e um só de jurisprudência de todas as disciplinas do último edital. Joia? Beleza, pessoal? Obrigado aí pela audiência de vocês. Tema importante, vou deixar salva a live aqui. Essa live também vai para o YouTube depois, para o meu canal do YouTube lá. Tá bom? Fiquem com Deus, estou à disposição de vocês, quaisquer dúvidas aí que vocês tenham em relação a esse tema ou qualquer outro, só mandar no meu direct que eu vou responder com vocês com o maior prazer. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus, então. E até semana que vem no nosso evento chamado Contagem Regressiva. Até lá.